A paz, querido. Tudo bem? Vem almoçar com Cristo, 22 de dezembro. Os dias vão passando e a gente vai vivendo como se todos os dias fossem ainda os mesmos. Mas nós sabemos que não é, né? Cada dia que vai passando, mais perto está Deus de nós, né? Hoje nós estamos na segunda-feira, dia 22. Mais perto está Deus de nós. Amanhã, dia 23, nós ainda temos o círculo de oração da madrugada lá na Nobre House. E eu estava parado aqui pensando, Senhor, como não tem sido fácil para nós que queremos fazer a vontade de Deus, como não tem sido fácil essa luta, essa guerra, essa demanda espiritual que nós temos vivido e passado. Tem sido horas de muita aflição, tem sido horas de guerras, de batalha espiritual. E eu costumo falar essas coisas porque às vezes alguém nos vê e acha que nós somos assim de outro mundo. Sim, somos do céu, mas estamos na terra. E enquanto estamos aqui, meus irmãos, as nossas guerras continuam, as nossas lutas continuam. O inimigo da nossa alma, ele permanece sendo inimigo, ele não deixa de ser inimigo. Ele não sossega. O prazer dele é querer nos derrotar. A vontade dele é nos destruir. Ele se levanta por todos os lados tentando vir nos afligir. Mas nós precisamos continuar com os nossos olhos voltados para Deus. Querido, eleva os teus olhos aos céus. Olhe Deus, que quem olha para Deus não esmorece. Vontade de parar. Irmão, todo dia eu tenho vontade de largar Seja Descer. Todo dia eu tenho vontade de parar de gravar o Vem Almoçar com Cristo. Todo dia eu tenho desejo de não dirigir mais oração, de não orar mais ninguém. São tantas traições, são tantas frustrações, são tantas pessoas falando fofoca, mentira a nosso respeito, que a gente vive uma vida atribulada. Mas quando nós olhamos para cima e vemos que Jesus foi enviado, eu escutei uma palavra esses dias que foi um consolo para minha alma. Eu vi assim: se o seu Cristo, este mundo crucificou a ele, o que você espera? Como que eu vou esperar ter um final melhor do que o do meu mestre? Se o meu mestre, por pregar a paz, por pregar o amor, veio a este mundo, deixou a sua glória, deixou sua majestade e veio cumprir o plano de redenção. E o que este mundo deu a ele foi prego nas mãos, prego nos pés, coroa de espinho, chibatada nas suas costas. Irmãos, se aqueles primeiros discípulos que estiveram ao lado do mestre, que andaram com o mestre, tiveram cruz, foram arrastados, queimados, olha que coisa terrível, sofreu os nossos primeiros irmãos na fé. Por que é que nós vamos querer ter um final diferente, irmãos? Verdadeiramente estamos vivendo num mundo de aflições. Eu estava parado pensando como a falta de consciência do povo brasileiro tem feito a nossa nação falir. Irmãos, nosso país está falido. Falido moralmente, falido religiosamente, falido politicamente. Os nossos políticos, irmãos, são as coisas mais nojentas. Os nossos líderes religiosos, irmãos, eles usam a religião para se enriquecer. De moralidade, irmão. Hoje o homem quer ser vaca, quer ser cachorro, a mulher quer ser homem, o homem quer ser mulher, e muda-se, perdeu-se o princípio moral. E no meio desta bagunça, querer servir a Deus é andar contra o mundo, querer viver com Deus. E o pior, que aí nós começamos a guerrear entre nós, porque dentro de nós há uma turma de isso não tem nada a ver, que eu posso fazer no meu tempo, que eu tenho que cuidar de mim, porque agora não é mais Deus quem fala é Freud. Freud disse, porque pela psicanálise eu tenho que cuidar do meu homem interior, pela psicanálise. Ei, querido, e a Bíblia, que veio antes da psicanálise? Alamante Menehésia. Glória. O que é que a palavra vem dizendo?
Tudo bem, eu digo sempre, você pode ter a fraqueza em você, mas se você conhece a palavra, resista, resista, eu vou vencer, tu vai sair de mim, eu não vou ceder a você, eu não vou. Mas sabe por quê? Não acontece mais libertações em nosso meio, irmão. Porque as pessoas vivem escondida, camuflada. Antigamente, as pessoas revelavam. Não, eu sou sodomita e preciso vencer o sodomitismo. Não, eu sou ladrão e eu preciso vencer. Eu sou cheirador e eu preciso... Não, hoje não. Hoje elas usam a palavra e elas pregam. E depois vem as coisas. Era um estelionatário. Sabe por quê? Porque as fraquezas não são tratadas. Vamos tratar as nossas fraquezas. Porque foi o que eu iniciei ele falando. Eu tenho desejo de deixar todos os dias. Tenho vontade de correr todos os dias. Tenho vontade. Ainda ontem eu ouvia uma irmã falar de um jovem que está com 14 anos hoje, nasceu aqui dentro da igreja, a gente cuidou, a gente deu de comer, a gente deu estudo, tudo. E ele disse que virou para a mãe e disse assim, se eu for para a igreja, eu só não piso na CJDC, eu não suporto a CJDC. Falei, a CJDC é tão ruim para ele, porque ele está com 14 anos e a CJDC até hoje botou comida na boca dele. Porque hoje a mãe dele trabalha. Há 2 anos a mãe dele trabalha, mas se 14 anos ela só trabalha há 2 a 12 anos, ela sobreviveu do quê? Não tinha pensão, não tinha... Aí, de repente, se você vai falar um negócio desse, sabe o que alguém vai dizer? Pô, pastor, tá jogando na cara? Não, querido, eu não tô jogando. Eu só tô dizendo, olha a sociedade que estamos. É uma sociedade que não tem consciência. É uma sociedade ingrata. Tô muito feliz de estar aqui comigo hoje, meu filho Célio Júnior. Tô falando do Eliel. Não tem aquela gratidão, não tem aquele reconhecimento. E eu fiquei pensando o quanto Minas Gerais fez para ajudar esse jovem, quanto outros fizeram. Isso dói a alma. Mas quando a minha alma doeu, veio o bálsamo do Senhor, dizendo o que Jesus fez, e mesmo assim recebeu a cruz. Eu tenho o Espírito de Jesus. Eu preciso ter o Espírito de Jesus. Alguém vai ouvir de paz, mas é o Salmo 120. O Salmo 120 fala, sou de paz, mas eles, quando ouvem, estão em guerra. Sei como é. É verdade. Irmão, eu estava pensando e coloquei na balança, eu falei, Jesus, eu vou deixar esse negócio de pastorear. Estou com uma idade que eu tenho idade de ser pai de muitos que estão debaixo da minha liderança. Eu estou com uma idade, Senhor. Eu não tive casa, não tive filho, me formei em algumas coisas. Para nada foi a minha formação. E comecei a botar aquele desabafo diante de Deus. Mas, de repente, lembrei de Paulo. Pastor Eliseu Martins, eu lembrei de Paulo, que quando estava confrontado, que estava naquela guerra, ele ouviu a voz de Deus dizer, a minha graça te basta. Hoje eu tenho uma palavra para você, receba graça. Pois não? Receba graça. Que documento? Receba graça, recebe graça, porque se você não receber a graça, se você não tiver debaixo da graça, você não sobrevive. A minha amiga Lívia Carla Fonte está dizendo, falo isso direto, temos que ter um coração grato. Temos. Irmãos, eu recebi ontem um telefonema de alguém falando, Ih, pastor, aqui ó, em Xerém, tá uma fofoca com seu nome. Ô Jesus, por causa de quê? Por causa daquele monte. Falei, ô Senhor, tem misericórdia, mas isso...
Você não pode, irmão, se mover. Você não pode. Se você se move em querer manter aquilo que Deus tem na sua vida, você ofende a quem não quer. Mas uma palavra eu tenho para a tua vida. Vamos viver Cristo e vamos viver agora. Porque enquanto estamos nessas guerras, o reino das trevas estão avançando. Irmãos, eu estava vendo, alguém mandou para mim, ali em Copacabana, a igreja aqui, e lá em Copacabana, tá lá. O reino das trevas, uma passeata de islâmicos. Uma passeata de islâmicos, sabe? Uma passeata. A gente chama para evangelizar, já não querem. A gente chama para ir fazer visita nos lares, já não querem. Chamamos para fazer cruzada, já não querem. Chamamos, eu acho que está lá na minha mesa. Está lá na mesa de reunião. É que eu estou fazendo programa, Miguel está procurando uma ata aqui. Tá, na mesa de reunião tem ali, ó. Aqui, ó. Daqui eu estou vendo a pasta ali. Calma aí. Eu quero ir nesse monte. Senilda, eu também quero você lá. Eu também. Sabe o que eu quero? O que eu estou falando, anunciando para a igreja, que a gente vai fazendo programa, a pessoa perto da gente, se mexendo, a gente fica... o que eu quero passar para você nessa tarde, da parte de Deus para sua alma, ainda é tempo de elevar os olhos para Deus. Ainda é tempo de elevar os olhos para os montes e olhar. Monte, você só está de pé porque o meu Deus está te sustentando. Monte, você só está erguido porque o meu Deus está te erguendo. Monte, você só é monte porque o meu Deus ainda dirige e governa os montes. Que lindo, né? Que coisa bonita, né? Você só é monte porque acima do monte, acima de tudo, acima das dores, acima das aflições, acima das... Oh, meu Deus! Aleluia! Está Deus. Acima de tudo, Deus. Acima das tempestades, Deus. Acima das adversidades, Deus. Aleluia! Pastor Eliseu está falando uma coisa tremenda. Os filhos das trevas não se dividem. Pelo contrário, inimigos se unem para vir contra os filhos de Deus, para fragilizar os filhos de Deus. É por isso que os nossos olhos, como diz a palavra, os nossos olhos ainda estão postos em ti. Os nossos olhos, o Júnior está dando, né? João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Estamos, Mônica, de pé, em meio às aflições. A nossa cabeça não surtou, a nossa alma não se acabou, a depressão não nos matou, a angústia não nos nos afligiu, mas não nos destruiu. Por quê? Porque os nossos olhos ainda estão postos em Deus. Dele vem o nosso socorro. Nele está a esperança da nossa alma. Ainda estamos aqui porque o Senhor está conosco. Ainda estamos aqui porque o Senhor ainda é varão de guerra. Como dizia a minha tia Heloísa Helena, feridos sim, derrotados nunca. Feridos sim, derrotados nunca. Feridos sim, derrotados nunca. Alguém está pensando que vai te destruir. Alguém está pensando que vai te afligir. Alguém está pensando que vai te parar. Alguém está pensando que vai te fazer olhar para trás. Alguém está pensando que você vai terminar desse jeito.
Vai não. Ainda tem um céu de glória preparado para os filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Temos sofrido demais. Sofrido demais. Mas todo esse sofrimento tem causado para nós um peso de glória. Há 6 coisas que o Senhor odeia. A 7ª coisa ele detesta: os olhos altivos, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, e a testemunha falsa que espalha mentira, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Provérbios 6, do 16 ao 19. Então, querido, creia, do Senhor virá o teu socorro. Ainda que ferido, deixa as tuas feridas na mão de quem possa tratar. Deixa as tuas angústias na mão de quem possa cuidar. Deus é fiel, é poderoso, é misericordioso. Ele sabe para que te colocou de pé. Eu tenho visto essa guerra tão grande para perseverar naquilo que o Senhor me chamou. Eu tenho visto, dia após dia, alguém chega até falar comigo: muda, não posso. Pare, não posso. Eu não quero conduzir a obra de Deus como se estivesse conduzindo qualquer coisa. Mas eu sei de uma coisa: se o Senhor estiver ao meu lado, às vezes a gente sente até a falta desse, daquele ou daquele outro. Mas esta é a hora que nós ouvimos a voz dele: eu estou aqui, não tema. Então, nesta tarde, eleva os teus olhos para Deus. Olhe para Deus. Entenda, quem por Deus foi chamado, a diferença precisa fazer. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus, ainda vamos fazer uma live juntos, sim. Orando, pregando, e o Senhor, sua esposa pregando, o Senhor cantando e eu orando. Vai ser um céu aberto. Nós precisamos. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos, Alexandre Oliveira, nós precisamos continuar com os nossos olhos em Cristo. Nós precisamos, Janilda Nunes, continuar com os nossos olhos em Cristo. Nós precisamos continuar com os nossos ouvidos atentos à voz de Deus. Ele cuida de você. Deus cuida do teu coração. Ele não vai deixar que o nome dele na sua vida seja destruído por causa da arrogância de ninguém. Por isso, em nome de Jesus, a paz, Leila. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Aleluia. Versículo 28 do capítulo 9 de Neemias. Porém, em tendo repouso, tornavam a trazer o mal diante de ti, e tu os deixava na mão dos seus inimigos, para que dominasse sobre eles. E convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouvia desde os céus. Segundo a tua misericórdia, os livrastes muitas vezes. Eu creio que nessa tarde o nosso Deus vai nos trazer livramento. Se nós estamos recorrendo a Ele, lembrando das nossas guerras, lembrando das nossas pequenez, lembrando das nossas fragilidades, lembrando dos nossos erros, e olhando para Ele, dizendo para Ele: Senhor, me sustenta, me guarda, livra-me dos meus inimigos. Eu creio, Josimar Cruz, que está chegando livramento, está chegando socorro. Deus não vai deixar você perecer. É que, como a palavra, muitas das vezes,
Quando o repouso vem, alguém esquece minha irmã Maria Alice. Quando o repouso vem, alguém anula Bruno Produções. Quando o repouso vem, Mônica, alguém prioriza outras coisas e não o reino. Mas se você hoje está entendendo que para te livrar do inimigo só Deus, tem socorro chegando aí. Tem livramento chegando aí. Tem providência chegando aí. Para livrar da mão, da garra do opressor, só Deus. Está vindo de Deus livramento para a tua vida. Eu quero orar com você. Quero te agradecer. Você conseguiu estar comigo mais esta tarde. Amanhã tem mais. Pastor, e aí? Não vai parar não? Só quando Deus permitir. Enquanto Ele der força, a gente arrasta mais um pouco. Mas com palavra, com oração. Eu quero orar com você nesta hora. Abre o seu coração. Fale diante de Deus tudo aquilo que angustia a tua vida e creia. Vamos orar pela irmã Zelina. Está na posse. Vai transferida, meu Deus, para a Barra do Piraí. Vamos orar. Meu Deus. Vamos orar. Vamos orar. Irmã Zelina já é uma anciã de 97, anos. Foi uma filha na fé da minha avó. Ela é cuidada por um filho, diácono da igreja. Vamos pedir, vamos clamar, vamos suplicar. E o nosso Deus dará vitória. Ele não esquece. Ele é fiel. Senhor, eis aí, Senhor, a vida da irmã Zelina. Resolve esta causa. Meu Deus, se tu ainda tem obra com a irmã Zelina aos 98 anos, manda socorro. Pai, mas também se tem completado os dias da tua serva. Não permita, Senhor, nem mais um momento. Faz o teu nome glorificado. Ajuda o seu filho que tem cuidado dela com tanto zelo. Deus, entra na causa da Gláucia Nogueira. Toma o Pedro em tuas mãos. Jesus, não deixa a carreira do Pedro ser destruída por nada e ninguém. Senhor, não é por merecimento, é por um clamor de uma mãe aflita, que é a Gláucia Nogueira. Senhor, ouve a nossa súplica a respeito das famílias. O ano está terminando e as famílias ainda estão em guerra. As famílias ainda estão em trevas. Senhor, maridos, Senhor, abandonando mulheres, mulheres não ligando para filhos. Senhor, a nossa nação, Senhor, está tudo tão em reviravolta. Senhor, como está difícil o Brasil. Senhor, até quando? Até quando, Senhor, falarão de paz fazendo guerra? Senhor, toma o nosso governo. Toma, Senhor, em tuas mãos os nossos políticos. Toma, Senhor, os nossos líderes cristãos, evangélicos. Toma em tuas mãos. Senhor, toma a nação de Israel. Toma o povo judeu. Toma o povo norte-americano. Senhor, aqui te suplica um pequeno servo. Toma os teus filhos missionários, Senhor. Os de perto, os de longe. As mulheres de oração. Irmã Teresa. Senhor, ó Deus, Risonete. Senhor, Heloísa Santana. Alessandra Passione. Irmã Teresa, Senhor, Basílio, Teresa Martins. Toma em tuas mãos. Ana Célia. Senhor, toma em tuas mãos. Deus, Senhor. Jesus. A minha alma grita pelo teu socorro. De onde virá a nossa provisão? Manda socorro para nós. Nos ajuda. Cuida de nós, meu Deus. Senhor, toma esta noite de Natal.
aonde muitos vão passar comendo e bebendo e não vão lembrar do sacrifício do Filho de Deus. Mas a nós que estaremos, Senhor, buscando a Tua face. Porque, Senhor, mesmo sabendo que não foi no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu, se é a data que homenageiam a Ele, nós homenageamos, Senhor, festejamos, agradecemos porque um dia o Senhor enviou Jesus para nos socorrer nesta terra. Jesus socorre, que haja testemunha ainda hoje do Teu socorro, Papai, e dá vitória os Teus. Eu sei que a nossa maior vitória é, Senhor, ir para o céu, é morar no céu com Jesus. Mas enquanto estamos aqui neste mundo, ainda precisamos de vitória. Precisamos de bênçãos, Senhor. Enviam bênçãos. Toma, Senhor, aqueles que têm lutado para estar na Tua presença. Toma o pastor Isaías Coimbra, Isaías Amaral. Senhor, tomas em Tuas mãos, pastor, Senhor, José Carlos de Lima, André Fernandes, Senhor, pastor, Senhor, Ailton José Alves. Senhor, entra ali em São Paulo, faz mover aquele papel. Dá vitória a André Fernandes, Senhor. Dá vitória a Késia, dá vitória a Michele. Senhor, toma também pastor Alê, pastora Lili. Toma o Pedro em Tuas mãos. Toma em Tuas mãos, Senhor. Oh, meu Deus. Toma o Ari. Muito obrigado pela vitória do Zareta, do Mullet. Senhor, dá vitória sim, Senhor, Teu povo. Senhor, dá vitória à Tua noiva. Tira as máscaras daqueles que andam conosco em falsidade. Jesus, nos afasta, nos ensina a nos afastar. Cura o nosso interior. Dá-nos um interior tratado. Toma minha amiga Dagmar em Tuas mãos. Toca nos seus ossos, no seu nervo. Toma a pastora Lúcia Gonçalves. Senhor, aqui eu entrego, concluo a programação deste dia, rendendo louvor e adoração a Ti, por tudo que Tu tens feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Lívia, um beijo na sua mãe, irmã Marília. Que o Senhor visite a cada um de nós nesta tarde e que você possa ser curado no teu corpo e na tua alma, em nome de Jesus. Meus irmãos, amanhã nós teremos a nossa doutrina e receberemos convidado. Vem ouvir a voz de Deus, não fique de fora. E o Senhor te abençoe em todo tempo. Graça e paz, querido.